Beleza, Matheus, mas vamos lá. Pesquisa por similaridade. Mas como que isso se conecta com vetores? E aí, pessoal, primeira perguntinha. O que é um vetor? Bem aqui no meio da tela. Pessoal, o vetor, eu vou simplificar aqui e já vou traduzir para a nossa linguagem ali de desenvolvedor, de certo modo. É um array de números. Já vou dar o significado, mas é simplesmente isso. Não tem nada de muito complexo aqui. A gente vai ter um array com diversos números. Nesse caso aqui a gente vê, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando a gente fala de um banco de dados do tipo vetor, é um banco de dados que vai poder armazenar esse vetor lá dentro e fazer algumas pesquisas por similaridade. Opa, já estou falando aqui de termos que vão se conectar com o que eu falei ali em cima. Então, pessoal, vetor é simplesmente, vou simplificar aqui ao extremo, uma lista com números ali dentro, tá? Não tem muito segredo aqui. Beleza, Matheus, mas o que que são os vector embeddings, né? Esse termo bonito aqui, e esse termo que vocês vão ver constantemente, eu vou dizer assim, dentro desse mundo de NLP, desse mundo também de LLMs. O embedding, pessoal, ele é basicamente um vetor, como a gente viu ali em cima, por isso que é um vector embedding, só que ele tenta buscar, e aí eu vou ler aqui o que está escrito, depois a gente conversa em cima. Ele é uma representação numérica de dados que captura relações semânticas e similaridade. Ele possibilita a realização de operações matemáticas e comparações nos dados para diversas tarefas, análise de texto e sistemas de recomendação. Traduzindo, a gente consegue pegar textos, imagens, áudios, passar por um modelo de embedding, gerar um vetor. Esse vetor, pessoal, para quem já cursou alguma vez, por exemplo, geometria analítica e álgebra linear, se não me engano é isso, a gente trabalha lá com operações entre vetores. Então pensa assim, se eu tenho uma lista de números e esses números significam alguma coisa, pessoal, se é número a gente consegue calcular. Então o que a gente faz é, pega a pergunta do usuário, calcula o vetor. Pesquisa na minha base de dados os vetores mais próximos a esse meu texto que eu estou comparando. E ele vai dizer o quão próximo ou quão distante está o dado lá no meu banco de dados da pergunta que eu estou fazendo. Então, olha só que legal. Vou baixar aqui um pouquinho. Embeddings, pessoal. Comentei e bora revisar aqui. Então, o que, que é o embedding ali? A gente vai utilizar um modelo. E aí quando eu digo modelo, a gente vai fazer o deploy aqui no Olama, de um de um pedacinho, vou dizer assim, ali de software, né, um modelo de embedding, que ele vai o quê? Receber diversos tipos de informações. Eu vou utilizar um modelo de texto, que é o mais comum, mas a gente também pode fazer isso para imagem, áudio e outros tipos de dados também. Então pensa que eu pego o meu texto, eu passo por esse meu modelo de embedding e ele gera o vetor para a gente lá no final. Legal. Mas quero entender um pouquinho mais, Matheus. Tu falou aí que é um vetor de similaridade, de contexto. Mas e aí? Tentei trazer aqui um exemplo, pessoal, mais didático para a gente entender. E deixa eu jogar para cima, porque se ele ficar na minha frente aqui, ele não vai ajudar muito vocês. Nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com uma imagem, tá? Então pensa o seguinte: eu tenho três fotos ali: gato, gato, cachorro. Eu vou passar essa minha imagem por um modelo de embedding, um modelo especificado para gerar esse vector embedding aqui, tá? E aí ele vai gerar ali a nossa listinha de números. Mas, obviamente, não são números aleatórios, pessoal. São números que têm um sentido, eles têm um significado. Então, vamos supor que a primeira posição, ela vai atribuir ali valores que representem o tipo da orelha, por exemplo, do meu animal que eu estou passando por esse modelo. No outro, o tipo de pelo, o formato dos olhos, o próprio tamanho que eu estou passando por ali. Então, essa esse vetor que a gente tem, pessoal, essas posições que a gente tem ali dentro, elas têm um significado, tá? E esses valores, como a gente pode ver aqui, eles vão ter uma variação ali, eles podem ser positivos ou podem ser negativos. Então,
é como se a gente tivesse ali, um vetor e ele tivesse diversas dimensões, e conforme a informação que a gente joga para dentro, ele vai classificar isso para meio que botar esse objeto, né, em algum lugar e a gente poder comparar por similaridade. Então pensa assim, como que matematicamente eu comparo que um gato é diferente de um cachorro? É justamente procurando lá, eu vou dizer assim, propriedades dentro desse meu vetor que, agrupem gatos e que diferenciem cachorros. Isso aqui, pessoal, é um modelo bem simples, eu estou só trazendo a didática aqui para vocês. A gente vai ver na sequência ali depois como que isso funciona. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Esse array, pessoal, que a gente cria, esse vetor, ele tenta traduzir um dado em uma representação numérica. Essa representação numérica tem um contexto. Então, voltando lá, por exemplo, no exemplo da maçã, né, da Apple. Talvez uma dessas colunas, diga lá se é uma, sei lá, uma empresa ou uma organização, se é um outro tipo de objeto, enfim. Esses vetores dependem do modelo que a gente utiliza, mas a gente vai ver aqui na sequência, a gente vai usar um modelo que tem 700 e algumas 700 e um pouquinho de posições. Já mostro para vocês na sequência que eu não lembro de cabeça. Cada posição tenta, né, ter uma característica ali, e é assim que a gente sabe que quando a gente pesquisar por alguma coisa, eu vou ter ali informações relevantes que matematicamente vão estar ali próximas, do que eu estou pesquisando, tá? Então assim, simplificando, modelo de embedding, eu vou passar a informação para ele, ele vai jogar para mim um array de números. Esse array de números tenta extrair contexto dessa minha frase, dessa minha imagem, desse meu documento, desse meu áudio. E a gente salva isso num banco de dados. Porque depois a gente vai comparar a distância de um objeto para outro. Então, se eu forneço duas fotos de gato, e eu pesquiso depois por similaridade, esses gatos têm que estar mais próximos desse universo, eu vou dizer assim, que o array tenta representar, do que o cachorro. Sei que tá teórico aqui, mas a gente já vai ver isso na prática, não se preocupem, e vai ser bem mais simples, tá? Beleza? Então, tá, Matheus, e na prática, vamos lá, no dia a dia, aonde que a gente vai utilizar esses vetores, ah, no dia a dia, né, na prática ali de um profissional da área de dados? Vou trabalhar com vocês o exemplo de texto, tá? E pensa o seguinte, ó, a gente vai trabalhar desenvolvendo talvez um chatbot para nossa empresa, nossa organização, e é um chatbot que vai, responder, por exemplo, dúvidas sobre a minha documentação interna da minha empresa. Isso nenhum modelo externo vai ter de informação. Posso pegar, por exemplo, um histórico de atendimentos que já aconteceu, fazer pesquisas por similaridade, tentar dar uma solução já para o meu usuário final com base em históricos de acontecimentos, em chamados, né, vou dizer assim, que talvez fossem parecidos. A gente pode pegar informações também que estão em bases de dado e dados, né, enriquecer elas. A gente pode passar PDF, enfim. Se a informação existe, tem como a gente utilizar um modelo de embedding e gerar, né, os nossos vector embeddings aqui, os nossos arrays, salvar isso e depois pesquisar por similaridade, pesquisar por distância.